Maranata, capítulo 6. O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e que a Ele todos os outros seres devem a existência. Ellen White, O Grande Conflito, página 436. Templo. T1. Eu. Encorajar o jovem a priorizar a relação pessoal com Deus por meio de hábitos devocionais e a se desenvolver integralmente, o templo. T2. Nós. Fomentar a participação dos jovens na adoração coletiva no templo, em um contexto intergeracional que reflita a unidade da família de Deus. A adoração é a essência da vida cristã. Ela permite que nos conectemos com Deus e experimentemos sua presença. Neste capítulo, abordaremos a importância da adoração pessoal e coletiva. A adoração pessoal fortalece nossa fé e nos aproxima de Deus, enquanto a adoração coletiva nos ajuda a crescer em comunidade e experimentar o amor divino por intermédio de outros crentes. Além disso, enfatizamos que a compreensão de que somos templos vivos do Espírito Santo e fomos criados para uma vida de adoração, tanto individual quanto comunitária, é o aspecto fundamental deste plano de discipulado jovem. Essa base sólida nos permite estabelecer uma conexão com Deus, sendo que os relacionamentos horizontais são consequências naturais do relacionamento vertical que cultivamos. Assim, a verdadeira capacitação para o serviço ocorre quando desenvolvemos uma profunda intimidade com Deus. Devemos encorajar os jovens a desenvolver um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com Jesus, por meio do estudo da Bíblia e da oração. Isso é possível, mas requer esforço. Embora a salvação seja gratuita, a intimidade com Cristo tem um preço que todo discípulo deve estar disposto a pagar. A adoração não se limita a encontros ocasionais, é um estilo de vida que engloba todo o nosso ser. Chamamos isso de templo, a primeira dimensão do T do Maranata Plan. Equilibrar a adoração pessoal, o templo, e a adoração coletiva no templo. A segunda dimensão do T do Maranata Plan é fundamental. No decorrer da leitura, compartilharemos maneiras de incentivar os jovens a dedicar tempo regular para a adoração. Esperamos que isso os ajude a compreender a adoração e incorporá-la à rotina diária. É indispensável buscar enriquecer a espiritualidade de nossos liderados, especialmente dos jovens, promovendo a adoração coletiva em um contexto intergeracional que reflita a unidade da família de Deus. A adoração coletiva no templo é um momento especial em que a igreja se reúne para louvar a Deus e buscar sua presença. É uma oportunidade de unir corações, vozes e talentos, independentemente da idade ou experiência de vida. A igreja se torna um lugar elevado. Nesse contexto, os jovens têm muito a contribuir e a receber. Eles trazem uma perspectiva nova, energia contagiante e paixão pela verdade, que pode inspirar a todos. Eles estão preparados para estar na linha de frente e dar o seu máximo. No entanto, neste livro, o nosso propósito vai além de incentivar a mera participação dos jovens na adoração coletiva. Desejamos também encorajá-los a priorizar uma relação pessoal com Deus, cultivada por meio de hábitos devocionais diários. Compreendemos que a vida cristã não se limita ao tempo que passamos no templo, mas se estende a cada aspecto de nossa existência. Portanto, é fundamental que os jovens se desenvolvam integralmente, encontrando equilíbrio entre o culto comunitário e a busca individual pela presença divina. A perspectiva bíblica. Deus não tem idade. Essa afirmação simples pode ser decepcionante para aqueles que desejam impor a necessidade de um culto direcionado exclusivamente
para uma geração específica, seja para os mais velhos, seja para os mais jovens, mas não encontramos nas páginas das Escrituras Sagradas uma experiência de adoração ou culto voltada apenas para uma geração. Seria estranho para os autores da Bíblia um culto destinado exclusivamente a uma única geração, pois o Deus retratado na Bíblia não demonstra preferência por nenhuma faixa etária em particular. Pelo contrário, no Salmo 145:4 está escrito: uma geração louvará a outra geração, as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Percebemos, portanto, que a troca de experiências entre as gerações é uma parte importante da teologia bíblica. Não é por acaso que o último verso do Antigo Testamento aborda o fim do conflito geracional. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Apesar dessas evidências, alguns podem cair na tendência de acreditar que a participação no culto esteja restrita às idades mais adultas. No entanto, ao examinar cuidadosamente a história de Samuel, podemos perceber o desenvolvimento da narrativa de alguém que cresceu servindo ao Senhor. Samuel veio ao mundo como resposta a uma oração fervorosa realizada no templo, e foi lá que ele viveu todas as etapas de sua vida. Desde tenra idade, ele se envolveu no serviço sagrado do santuário, cresceu e se desenvolveu enquanto servia no templo. O texto de 1 Samuel 2,18 relata: Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Nesse verso, percebemos a dedicação de Samuel desde a infância, servindo diante do Senhor, vestido com as vestes sagradas do sacerdócio. Richard D. Phillips, em seu comentário de 1 Samuel 2,18, diz que essa estola sacerdotal de linho provavelmente fosse um avental branco, que indicava que Samuel era um sacerdote em treinamento. Vestido desse modo, Samuel não apenas desempenhava seu papel, mas também era visto como fazendo isso. Alguém pode interpretar o serviço de Samuel como sendo algo simples ou até secundário. No entanto, a palavra hebraica traduzida como ministrava pode significar também assistir ou cuidar de. Se esse for o sentido utilizado nesse verso e em 1 Samuel 3:1, então podemos inferir que Samuel servia ao Senhor cuidando da própria Arca da Aliança. Em outras palavras, partes importantes do culto e da adoração do antigo Israel poderiam estar sob a responsabilidade de adolescentes e jovens, obviamente assistidos por sacerdotes mais experientes. Quanto ao Novo Testamento, o chamado de Timóteo e Tito ao ministério em sua juventude é uma clara evidência da participação de jovens no culto público. Certamente, esses líderes da igreja não seriam impedidos de participar do serviço de adoração. Embora não tenhamos informações precisas sobre como os jovens atuavam na liturgia do culto público nos tempos do Novo Testamento, isso não é motivo para duvidar de sua participação. A escolha de líderes jovens para ocupar funções pastorais e até apostólicas é uma forte evidência que aponta para a participação ativa dos jovens em uma experiência de adoração intergeracional nos tempos bíblicos. Adoração pessoal. No contexto da crise sanitária do Covid-19, a necessidade de desenvolver uma fé mais individualizada teve um impacto significativo na espiritualidade e fé dos jovens. A suspensão das atividades religiosas e presenciais afetou sua conexão com a comunidade religiosa e sua capacidade de se envolver na prática da fé. A voz da juventude. Existem diversos materiais que me guiam nos momentos de adoração pessoal. Começo pelo Reavivados por Sua Palavra e pela leitura do Espírito de Profecia. Faço meu devocional e estudo contexto bíblico, além de ver os vídeos explicativos dos pastores e criadores de conteúdo. Mariane Michele C.R. Silva, Brasil. A falta de conexão social e a ansiedade em relação ao futuro
tiveram um efeito negativo na saúde dos jovens cristãos e em sua capacidade de se conectar com sua fé. No entanto, as igrejas se adaptaram rapidamente, oferecendo eventos online, como transmissões online ao vivo, a fim de manter a conexão em suas comunidades religiosas e celebrar eventos religiosos importantes. Isso resultou em um aumento significativo da participação em serviços online em todos os grupos religiosos. Essas modalidades alternativas foram uma resposta sem precedentes à pandemia. Os ministérios rapidamente migraram para os eventos virtuais, com líderes e membros se encorajando com o lembrete de que a igreja é mais do que um edifício. Se acreditamos sinceramente que a essência do cristianismo é ser a igreja e não apenas frequentar um prédio religioso, então devemos considerar que, em certos momentos, o modelo híbrido de igreja será necessário. Como líderes, devemos encorajar os jovens cristãos a reservar um tempo para a adoração pessoal e permitir que essa prática os ajude a enfrentar os desafios da vida. Ao mergulhar em uma jornada de devoção pessoal, os jovens têm a oportunidade de descobrir quem são em Cristo, compreender a profundidade do amor de Deus e fortalecer sua fé. Os hábitos devocionais, como a leitura da palavra, a oração e a meditação, servem como alicerces para uma vida cristã sólida e sustentável. Encorajamos os jovens a reservar tempo para buscar ao Senhor e ouvir sua voz em meio às demandas diárias. A adoração pessoal é uma forma fundamental de se conectar com Deus e fortalecer a relação com Ele. Segundo Timothy Keller, autor do livro Oração, Experimentando Intimidade com Deus, a adoração é uma forma de nos aproximarmos de Deus e experimentarmos sua presença em nossa vida. Por isso, é importante incentivar os liderados a desenvolver um tempo regular e pessoal de adoração, seja por meio da oração, da leitura da Bíblia ou de outras atividades espirituais. Encontrar tempo para adoração pode ser um desafio, mas é importante que essa prática seja priorizada em nossa vida. Devemos incentivar nossos liderados a encontrar maneiras de incorporar a adoração em sua rotina diária, seja em casa, num ambiente de trabalho ou acadêmico. A adoração pode ser realizada em qualquer lugar e a qualquer hora, e podemos encontrar tempo para ela mesmo em nossos momentos mais ocupados. Cada pessoa tem uma sequência litúrgica única em seus momentos pessoais de adoração, e é importante que nossos liderados encontrem a forma que funciona melhor para eles. A voz da juventude. Somos nada sem Deus. O segredo para desenvolver uma vida de profunda adoração é a perseverança. O envolvimento no ministério jovem ao máximo também nos ajuda a evoluir em nossa vida espiritual. Sem oração, estudo da palavra e missão, não vamos experimentar o verdadeiro poder do amor de Deus em nós e por meio de nós. Xavier Imanol Ramos Medina, Equador. Constantemente nos concentramos em fornecer aos nossos liderados a orientação e os recursos necessários para que eles possam crescer na fé. E embora os momentos de adoração sejam frequentemente incluídos em nossas programações, muitas vezes eles são tratados apenas como uma parte da vida. Na realidade, a adoração é um estilo de vida. Ela desempenha um papel vital na nossa fé. É uma forma de nos conectarmos com Deus em todas as áreas da nossa vida, não apenas durante os momentos de culto e oração. Como disse o autor cristão Matthew Redman, a verdadeira adoração é uma resposta a Deus, um reflexo da nossa vida inteira, e não apenas um momento do nosso dia. Isso significa que a adoração deve ser uma parte integrante da nossa identidade como cristãos, permeando todas as áreas da vida. No Antigo Testamento, queimar corpos de animais em um altar era considerado um ato de adoração. No entanto, no Novo Testamento, o sacrifício mais significativo é oferecer-se vivo. Em Romanos 12:1 está escrito: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Em outras palavras, cultuar é o ato de servir e obedecer a Deus em santidade, rendendo-se completamente à sua vontade. Assim, a carta de Paulo aos Romanos ressignifica a adoração e demonstra que prestar culto não é matar, mas sim viver. Não é sacrificar um animal, mas é, acima de tudo, sacrificar a vontade própria. Uma vida de adoração envolve uma atitude de coração e mente voltados para Deus em todas as situações. É uma vida de obediência a Deus, uma forma de servir aos outros em nome de Deus, uma expressão de gratidão pelo amor e pela graça que Deus nos concedeu e uma expressão de confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e incertezas. Como você se veste para ir à igreja? 58% dos jovens, de acordo com a pesquisa sul-americana adventista de 2018, diz que com a minha melhor roupa. 21,7% com uma roupa em que me sinto bem, pois Deus vê o coração, não a roupa. 10,3% com qualquer roupa, desde que não chame a atenção das pessoas. 9,8% de uma forma que não falem mal de mim. A adoração como estilo de vida também envolve uma busca pela vontade de Deus e uma renúncia de si mesmo para seguir a vontade dele. É uma forma de nos aproximarmos do Senhor e de buscarmos sua vontade para a nossa vida. A adoração como estilo de vida vai além das músicas que cantamos e envolve todos os aspectos da vida. Adoração coletiva e sua dimensão comunitária. Nosso papel é incentivar os jovens a desenvolver uma vida de adoração. Isso pode incluir encorajá-los a encontrar tempo para adoração pessoal, bem como participar de momentos de adoração coletiva. Ao serem questionados sobre o que mais os influencia a continuar frequentando a igreja adventista, 64,7% dos jovens responderam que é certeza de que esta é a igreja verdadeira, e 11,5% destacaram a presença da família. Entre aqueles que deixaram de frequentar a igreja por um período, 34,7% afirmaram que perderam a vontade, enquanto 17,8% responderam que não conseguiam conviver com a hipocrisia dos outros membros, e 14,4% declararam que os motivos estavam ligados a problemas de relacionamento, namoro, noivado, casamento. Quando perguntados sobre o motivo de seu retorno, 47% responderam que se conscientizaram de que a solução estava em Deus e que o correto seria voltar e frequentar a igreja. Sabemos que a vida nessa faixa etária é repleta de desafios e decisões cruciais que moldam o futuro das pessoas. Portanto, é fundamental que os jovens cresçam não apenas espiritualmente, mas também emocional, intelectual e socialmente. A igreja deve ser um lugar acolhedor, para que eles possam se desenvolver nessas áreas, encontrando mentores e líderes que os auxiliem nesse processo. Conforme descobriu a Pesquisa Mundial Adventista de 2022, 71,6% dos participantes com idade entre 18 e 30 anos afirmaram que existe uma alta probabilidade de frequentarem uma igreja adventista do sétimo dia pelo resto da vida deles. Na pesquisa anterior, 76,7% dos participantes afirmaram que o que mais gostavam de fazer na igreja era assistir ao culto de sábado de manhã. Portanto, precisamos estar atentos a alguns pontos muito importantes. Uma igreja que cultiva uma sólida relação de discipulado com os jovens cria um ambiente acolhedor e seguro, que promove um senso de pertencimento, um lar para as novas gerações. Uma igreja que investe devidamente no discipulado dos jovens se mantém viva e contagiante. Uma igreja que ama os jovens procura engajá-los em um movimento de oração. Uma igreja que é intencional no discipulado de jovens está semeando para o futuro. A Bíblia apresenta um Deus que anseia nos conhecer mais do que nós ansiamos conhecê-lo. Mark Filling.
Ao incentivar os jovens a participar de forma intencional na adoração coletiva e a buscar uma relação pessoal com Deus, estamos construindo uma comunidade vibrante e unida. Estamos investindo em uma geração que impactará o mundo com a mensagem do Evangelho. Dale Carnegie, em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, menciona uma pesquisa realizada pela New York Telephone Companhia, com o objetivo de descobrir qual a palavra mais repetida em ligações telefônicas. Se você está pensando que seria alô, está enganado. A saudação inicial é usada apenas uma vez em cada ligação, a menos que a outra pessoa não esteja ouvindo. No entanto, a palavra vencedora foi o pronome eu, que é constantemente utilizado ao longo das conversas. Alfred Adler, em seu livro, afirma que aqueles que não se interessam pelo próximo enfrentam as maiores dificuldades na vida e causam danos significativos aos outros. Esses indivíduos são os maiores fracassos humanos. Isso também é verdade em relação à oração. A oração é um ato individual e deve ocorrer principalmente em segredo. No entanto, aqueles que se aproximam de Deus em oração não são incentivados a orar apenas por si mesmos. O Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos e a libertação é para nós. Na oração do Pai Nosso não há espaço para o individualismo. Inclusive, as palavras eu, meu e minha nem sequer aparecem na oração. Embora possa ser um exercício solitário, a oração nunca deve menosprezar o próximo ou afastar o indivíduo do coletivo. Se a oração, a parte mais íntima de nossa religião, é assim, as outras áreas da vivência cristã não devem ser diferentes. De fato, se o cristianismo fosse um esporte, certamente seria um esporte coletivo. A exemplo de uma equipe esportiva, a igreja tem a capacidade de ser um testemunho poderoso para a comunidade ao redor. Ela pode demonstrar o amor e a compaixão de Cristo em ação, mostrando ao mundo o que significa ser parte do corpo de Cristo. Assim como um time em campo, a igreja presencial pode trabalhar em conjunto para alcançar objetivos maiores e impactar positivamente a vida das pessoas ao redor. A adoração pessoal e a adoração coletiva são importantes para o desenvolvimento da vida espiritual dos jovens da nova geração. Em relação à adoração coletiva, é importante lembrar, como destacou Donald Whitney, que há um elemento da adoração no cristianismo que não pode ser experimentado na adoração privada ou observando a adoração. Há algumas graças e bênçãos que Deus dá apenas no encontro com os crentes. A pesquisa realizada pelo Barna Group em 2017 descobriu que a maioria dos cristãos americanos, 75%, acreditava que a adoração coletiva era importante para a sua vida espiritual, mas apenas 38% relataram ter uma experiência significativa de adoração na igreja. A pesquisa também revelou que, embora a maioria dos cristãos praticantes, 63%, frequente apenas uma igreja, uma minoria significativa frequenta diferentes igrejas ocasionalmente. Foi observado que, entre aqueles que frequentam mais de uma igreja, o grupo não tende a ter uma frequência menor de participação nos cultos do que o restante. Além disso, o estudo apontou que aqueles que frequentam regularmente as reuniões da igreja têm maior probabilidade de sentir que se conectaram com Deus durante os cultos, além de outros benefícios espirituais associados à frequência regular e ao envolvimento na igreja. Lidando com os conflitos geracionais e a liturgia no templo. Na Bíblia, podemos perceber que os elementos do culto não eram estáticos. A adoração é uma prática antiga que se desenvolveu ao longo do tempo. Desde os primeiros registros, como os altares construídos por Abraão e posteriormente o tabernáculo móvel de Moisés, até a construção do magnífico Templo de Jerusalém por Salomão, houve constantes mudanças e acréscimos nos elementos e rituais de adoração. Davi introduziu elementos musicais na adoração e reorganizou a ordem dos sacerdotes. Porém, o exílio babilônico no século
no sexto século a.C., trouxe o fim da adoração no templo, levando os judeus a considerar as sinagogas novos locais de adoração. Durante esse período, os sacrifícios foram substituídos pela leitura da Torá e pelas orações recitadas, originando o que conhecemos como sermão. Ao examinar o Novo Testamento, percebemos uma evolução dinâmica ainda mais acentuada na adoração. Embora seja uma parte vital da prática cristã, não encontramos uma descrição completa ou ordem detalhada da adoração nas primeiras igrejas cristãs. Pelo contrário, há diversidade desde o início, como apontado por Paul Basney. Portanto, nas Sagradas Escrituras, a adoração é uma prática em constante evolução. Isso ocorreu no passado e deve continuar no presente e no futuro da Igreja. Desejar um modelo litúrgico estático que não esteja aberto a mudanças está mais relacionado ao paganismo do que ao cristianismo. Nos tempos de Cristo, os povos que não eram judeus valorizavam mais o ritual em si do que o ato de adorar. Eles seguiam fórmulas religiosas memorizadas, e qualquer erro cometido pelo sacerdote exigia a repetição completa do culto. Por outro lado, o povo de Deus entra espontaneamente na presença daquele que conhece como Pai Celestial, confiando menos no ritual e mais na conexão pessoal com ele. É possível que em sua igreja ocorram algumas guerras geracionais, especialmente quando se trata de modelos litúrgicos e música. Reconhecer os aspectos positivos nas inovações do ponto de vista de outras gerações é um desafio, pois tendemos a focar apenas nos aspectos negativos. Sentimos conforto ao nos apegarmos às nossas tradições e rotulamos todas as práticas das outras gerações como erradas ou do mal. Isso resulta em tensão, sofrimento e ressentimento em nossas igrejas. Agindo assim, estamos indo contra aquilo que a palavra de Deus ensina em Filipenses 1:27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Devemos, porém, estar atentos para que todas as mudanças respeitem a cultura local, estando de acordo com a compreensão bíblica de adoração e em conformidade com os escritos de Ellen White e com as orientações votadas pela liderança da Igreja. Planejando os momentos de adoração coletiva. O planejamento do culto desempenha um papel fundamental na adoração coletiva a Deus. O culto deve ser planejado para incluir a participação de todas as gerações. 1. O culto deve ser interessante e atraente. Seu culto deve ser interessante e atraente, não se permitindo que degenere em formalidade insípida. 2. Ideias novas para cativar os ouvintes são bem-vindas. Não canseis jamais os ouvintes com sermões longos. Isso não é sábio. Durante muitos anos estive preocupada com esse assunto, tratando de que nossos irmãos preguem menos e dediquem seu tempo e suas energias para simplificar os pontos importantes da verdade, pois todo ponto será motivo de ataque de nossos oponentes. Todos os que estão envolvidos com a obra devem manter ideias novas e, com tato e previsão, façam todo o possível para interessar seus ouvintes. 3. O culto deve começar pontualmente. Se houver apenas 2 presentes, podem reivindicar a promessa. A reunião deve ser iniciada na hora marcada. Se possível, estejam presentes muitos ou poucos. Os sermões não devem ser longos. O mais indicado é fazer séries de pregações quando for necessário aprofundar a apresentação de um tema. Os que ensinam as crianças e os jovens devem evitar observações enfadonhas. Falar com brevidade, indo direto ao ponto, terá um efeito positivo. Algumas observações interessantes, feitas de quando em quando, serão mais eficazes do que comunicar todas as instruções de uma só vez. Alguns de seus longos discursos teriam muito melhor efeito sobre as pessoas se o dividissem em 3. 5. O louvor deve ser planejado.
Organizem um grupo dos melhores cantores. A voz deles deve guiar a congregação, e em seguida, todos que desejarem poderão se unir a eles. Aqueles que cantam devem se esforçar para cantar em harmonia, devem dedicar algum tempo para ensaiar, de modo a empregar esse talento para a glória de Deus. 6. As orações devem ser breves. A oração feita em público deve ser breve e ir diretamente ao ponto. 7. Deve-se incluir o ofertório. Nem todos falam eloquentemente ou cantam de forma encantadora, mas todos têm a capacidade de glorificar a Deus por meio de suas ofertas. Desde o primeiro culto registrado na Bíblia, a adoração de Caim e Abel, percebemos que as ofertas desempenharam um papel vital naquela ocasião. Gênesis 4, dos versos 3 a 5. Não há menção específica de leitura bíblica, pregação, oração ou cânticos, mas as ofertas foram destacadas como uma parte fundamental do culto. Os hebreus eram instruídos a preparar suas ofertas antes de se dirigir ao local de adoração, e o próprio Senhor declarou: "Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias." Êxodo 23:15. É por meio das nossas ofertas que expressamos o nosso amor e nossa gratidão a Ele, contribuindo para o avanço do seu reino e ajudando aqueles que precisam. A generosidade e o amor se entrelaçam em um ato de adoração sincera, demonstrando nosso compromisso e nossa devoção ao Senhor. Ter um momento para ofertar nos cultos é um modo de cada membro da igreja confiar mais no poder de Deus, pois quanto mais nos desprendemos do que temos, mais precisamos depender de Deus para nossa manutenção. Josanã Alves. Essas ações são essenciais para a nossa adoração coletiva no templo, pois nelas reconhecemos que tudo que somos e temos provém do Criador de todas as coisas. Ao cuidadosamente organizar e preparar o culto, dedicamos tempo e esforço para oferecer a Deus nosso melhor. Reconhecemos sua grandeza e bondade ao criar um ambiente propício para adoração, selecionando louvores, leituras bíblicas, orações e mensagens que direcionem nosso coração e nossa mente para Ele. O planejamento do culto é uma expressão prática de nossa gratidão e reverência a Deus, demonstrando que desejamos oferecer a Ele nosso eu, o templo, talento, tesouro e tempo com alegria e dedicação. É uma oportunidade de nos unirmos como comunidade, buscando glorificar a Deus em todas as coisas. Indo além das ofertas no templo. Os jovens da nova geração estão crescendo em uma sociedade consumista, na qual a felicidade pessoal é frequentemente associada à aquisição de bens materiais. A vida é impulsionada por um ciclo de trabalho e gastos, alimentado pelo desejo de obter coisas que atualmente não temos, na esperança de nos sentirmos realizados, satisfeitos e mais relevantes. Os anúncios publicitários procuram aumentar nosso desejo por mais produtos, serviços e experiências, criando em nós uma insatisfação com nossa situação atual, sugerindo que apenas a compra de algo novo vá corrigir essa sensação. Quando adotamos uma mentalidade consumista, ela se torna a lente através da qual enxergamos o mundo. Essa mentalidade molda nossa percepção dos eventos ao nosso redor e fornece a estrutura de valores que usamos para tomar decisões e resolver problemas. O economista Tim Jackson, autor do livro, expressou a falta de sentido e a futilidade dessa mentalidade ao afirmar que as pessoas gastam o que não têm para comprar o que não precisam e impressionar quem não se importa com elas. Paulo já havia alertado sobre isso anteriormente. Ele advertiu os cristãos em Roma para não viverem conforme os padrões deste mundo. Romanos 12:2. Os princípios bíblicos de fidelidade têm como objetivo principal romper com esse padrão em nossa vida e nos ajudar a viver de acordo com os propósitos de Deus. Essa fidelidade abrange diversos aspectos da vida, como o uso dos recursos financeiros, o cuidado com o corpo, a administração sábia do tempo e dos talentos recebidos de Deus. Ao contrário do que foi nos dito,
Nossa fidelidade não é para o benefício de Deus ou da Igreja. A fidelidade foi projetada para nosso próprio benefício, a fim de nos ajudar a desenvolver um caráter benevolente e generoso. Aqui estão 3 razões convincentes pelas quais Deus ordenou que sejamos fiéis, visando ao nosso próprio bem-estar. 1. Ser fiel nos ajuda a compreender nossa identidade. Ao dar, lembramos-nos de que Deus, como Criador, é o verdadeiro dono de tudo que temos. Somos apenas administradores ou mordomos desses recursos. Gênesis 1, versos 26 a 28. Quando somos infiéis, agimos como se fôssemos os proprietários desses bens, em vez de meros administradores. Ao fazermos isso, estamos negando a identidade de Deus como Criador e proprietário de tudo. Agimos como se tivéssemos controle total sobre o dinheiro e os bens que possuímos, quando na realidade tudo pertence a Ele. Ser fiel demonstra liberdade por meio da dependência. Quando damos, Deus nos concede liberdade por meio da dependência. Dar é um ato de confiança. Não requer muita fé entregar a Deus o dinheiro que sobra, mas é necessário ter fé para dar generosamente. A Bíblia nos ensina que, se colocarmos Deus e seu reino em primeiro lugar em nossa vida, todas as nossas necessidades básicas, como alimento, abrigo e roupas, serão supridas. Mateus 6,33. Ser fiel desafia nossa mentalidade consumista. A Bíblia nos mostra que há uma relação entre a forma como gastamos nosso dinheiro e nossa condição espiritual. Ela afirma especificamente que o lugar em que investimos nosso dinheiro é um claro indicativo de nossas prioridades na vida. Afinal, o que é mais importante para você? Observamos como nossa cultura nos incentiva a acumular tesouros na terra, exaltando o materialismo e o consumismo. Quando somos fiéis, começamos a alinhar nossas prioridades com as prioridades eternas de Deus. Quando o apóstolo João declarou: "Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno", 1 João 2,14, ele estava reconhecendo o compromisso e a fidelidade dos jovens, talvez até mesmo quando eles próprios não reconheciam esse potencial. A palavra de Deus, tanto naquela época quanto hoje, tem o poder de levantar uma geração fiel em todos os aspectos da vida. No portal maranataja.com, você encontrará materiais que o ajudarão a conhecer e viver os princípios bíblicos da adoração como um estilo de vida. Antes do ponto final. Conforme nos aproximamos do término do 4º capítulo e do ponto em que os conceitos das áreas anteriores já estão compreendidos, gostaríamos de ressaltar o conhecimento adquirido acerca do T do Maranatha Plan. As 2 dimensões do T foram apresentadas e você foi lembrado de que a adoração é o coração pulsante da vida cristã, pois nos conecta diretamente a Deus e nos permite experimentar sua presença de maneira profunda e significativa. Ao compreender a importância tanto da adoração pessoal, o templo, quanto da adoração coletiva no templo, podemos encontrar um equilíbrio que enriquece nossa jornada espiritual. A adoração não pode ser limitada a momentos ocasionais ou restrita ao ambiente do templo. A adoração pessoal fortalece nossa fé e nos aproxima de Deus em um nível íntimo, enquanto a adoração coletiva nos une em comunidade, sendo uma forma de entrar na presença de Deus junto com seu povo e experimentar sua graça e amor uns pelos outros. Ao encorajar os jovens, é essencial que os motivemos a desenvolver uma vida de adoração como estilo de vida que permeia todas as áreas da existência. Isso é alcançado por meio de práticas devocionais diárias, como o estudo da Bíblia e a oração sincera, de hábitos saudáveis, da maneira como lidamos com o dinheiro e de nossa fidelidade em relação aos dízimos e às ofertas. No entanto, devemos lembrar que essa intimidade com Cristo não vem sem esforço, requer dedicação e disposição para priorizar o tempo de adoração em nossa rotina diária.
Hashtag para pensar. Refletindo sobre a verdadeira essência do cristianismo. Ir à igreja não faz de você um cristão, assim como ir à Disney não faz de você um Mickey Mouse. A amplitude da igreja. A igreja que vai além do seu tempo é a igreja que vai além do seu templo. A relevância da participação ativa dos jovens. Um culto feito pelos jovens é mais autêntico e relevante do que um culto feito para jovens. O foco do culto em Deus. O objetivo do culto jovem não é agradar aos jovens. O objetivo do culto jovem é agradar a Deus. A compreensão da adoração como um ato coletivo. O culto é um ato coletivo para que não nos esqueçamos de que Deus é nosso Pai e não meramente meu Pai. A adoração deve ser genuína e espontânea. Aqueles que tentam formatar a adoração estão apenas substituindo um Deus de gesso por um Deus engessado, tornando-se o templo de Deus. O cristianismo convida você não apenas para ir ao templo, mas sobretudo para se tornar o templo. Maranatha Talk, o tema sobre a mesa, templo. O foco da discussão de hoje no Maranatha Talk é o templo. Aproveite este momento para ser enriquecido espiritualmente ao refletir sobre a adoração. Perguntas-chave. 1. Qual é a sua percepção sobre a importância de dedicar um tempo específico diário para adoração pessoal, o templo, e como isso tem impactado sua vida espiritual? 2. Quais práticas de adoração pessoal você considera mais significativas e como elas têm fortalecido sua conexão com Deus? 3. Quais foram os principais desafios ou distrações que você enfrentou ao tentar estabelecer uma rotina consistente de adoração pessoal e quais estratégias você empregou para superar esses obstáculos? 4. Como você tem experimentado os benefícios de adorar junto dos membros da igreja no templo em termos de unidade, apoio mútuo e crescimento espiritual? 5. Sua igreja é intencionalmente intergeracional na realização dos cultos em que todos são convidados a adorar como família de Deus? 6. Como a adoração no templo tem influenciado seu senso de pertencimento e conexão com a igreja? 7. Quais são os desafios que você identifica na adoração coletiva em sua igreja, especialmente no culto de sábado pela manhã, e como eles podem ser superados para criar um ambiente mais inclusivo e edificante para todas as gerações? 8. O que não pode faltar no Maranatha Adoração? Projetos em destaque. Projetos que fortalecem a adoração dos jovens dessa nova geração. Culto divino, devocional jovem, Maranatha Adoração, vigília jovem, semana de oração jovem, 10 dias de oração, Maranatha Fete. Saiba mais em maranathajá.com/templo. Maranatha Fete, inspirando uma vida de fidelidade e comunhão com Deus. Visão geral. O projeto Maranatha Fete tem como objetivo inspirar e capacitar os jovens dessa nova geração a viver uma vida de fidelidade e comunhão com Deus. Objetivos: inspiração por meio de vídeos motivacionais, uma série de vídeos curtos e inspiradores, abordando temas como fé, compromisso, gratidão e intimidade com Deus. Esses vídeos serão compartilhados nas redes sociais e em plataformas online, alcançando os jovens onde eles estiverem. Testemunhos de transformação. Testemunhos de jovens que experimentam uma vida de fidelidade e comunhão com Deus. Esses testemunhos serão apresentados em formato de vídeos, textos e podcasts, mostrando a importância da adoração pessoal e do compromisso com Deus. Storytelling e imagens inspiradoras. Histórias e imagens ilustrarão a importância da fidelidade nos dízimos e nas ofertas, bem como a prática da adoração pessoal. Esses recursos serão compartilhados em plataformas online, blogs e redes sociais, incentivando os jovens a refletir e a se engajar nessas práticas. Músicas de adoração. Uma playlist com músicas de adoração que reforçarão a importância da fidelidade e comunhão com Deus. Essa playlist estará disponível nas principais plataformas de streaming de música, permitindo que os jovens acessem e desfrutem essas músicas inspiradoras a qualquer momento. Questionários e reflexões.
questionários interativos que auxiliarão os jovens a avaliar a sua caminhada espiritual e incentivarão a estabelecer uma rotina de adoração pessoal na primeira hora de cada manhã. Resultados esperados: jovens inspirados a viver uma vida de fidelidade e comunhão com Deus, compreensão aprofundada da importância da adoração por meio dos dízimos e das ofertas, estabelecimento de uma rotina de adoração pessoal na primeira hora de cada manhã, maior engajamento dos jovens na adoração e nas práticas espirituais, testemunhos de transformação e crescimento espiritual entre os jovens participantes do projeto. O projeto Maranata Faith busca capacitar os jovens da nova geração a ser discípulos comprometidos de Jesus Cristo, vivendo uma vida de fidelidade, comunhão e adoração em todas as áreas da vida. Maranata Adoração. O Maranata Adoração é uma expressão vibrante da fé e do compromisso dos jovens dessa nova geração com Deus, além de um momento de edificação e renovação espiritual para a igreja. O culto dos jovens para toda a igreja. Com frequência, percebemos que em muitos lugares o culto jovem se limita apenas à estética e serve como cenário para ser exibido nas redes sociais ou para tirar fotos. No entanto, esses lugares não oferecem muito mais do que isso. No dia a dia, falta conteúdo além da aparência, da iluminação, da fotografia e dos vídeos. A experiência real e significativa muitas vezes é deixada de lado em prol da busca por uma imagem perfeita nas redes sociais. É essencial lembrar que a vida vai além das aparências e das postagens online, e é importante buscar momentos autênticos e conexões reais que vão além da superfície estética. Antes do culto. Preparação espiritual. Ore e busque a presença de Deus, procurando por uma conexão pessoal com Ele antes de liderar ou participar do Maranata Adoração. 2. Preparação logística. Certifique-se de que a igreja está pronta, com os equipamentos de áudio, vídeo e iluminação funcionando corretamente. 3. Ensaios do Ministério de Louvor e das apresentações especiais. Se houver um Ministério de Louvor, organize ensaios para garantir que as músicas sejam bem executadas. Certifique-se de que os instrumentos estejam afinados e os cantores bem preparados. 4. Acolhimento e recepção. Prepare uma equipe para receber os membros da igreja e os amigos que virão ao culto, oferecendo um ambiente acolhedor e amigável. Esteja pronto para responder a perguntas e fornecer informações sobre o culto, a igreja e o ministério jovem. Algumas dicas. Planeje as transições de cada parte do culto. Seja criativo, mas não esqueça que o culto é para Deus e não para os participantes. Crie um cronograma da porta ao púlpito. Tenha alguém em seu ministério responsável pelo Maranata Adoração. Durante o culto, boas-vindas e introdução. Inicie o culto com anúncios importantes, como eventos futuros e informações da igreja. Dê boas-vindas calorosas aos presentes, transmitindo uma sensação de inclusão e pertencimento, e faça uma breve introdução sobre o tema do culto. Louvor e adoração. Inclua momentos de louvor congregacional. Selecione músicas significativas que exaltam a Deus e permitam que as pessoas expressem sua adoração. Oração. Reserve tempo para a oração, tanto coletiva quanto individual. Inclua momentos de oração intercessória e agradecimento. Testemunhos. Permita que pessoas compartilhem testemunhos pessoais de fé e experiências com Deus. Organize os testemunhos com antecedência. Isso pode inspirar e encorajar os jovens da nova geração a se envolver nas atividades do Ministério Jovem. Mensagem e ensino. Apresente uma mensagem bíblica relevante e impactante. Certifique-se de que o conteúdo seja claro, prático e aplicável à vida diária dos jovens. Você pode incluir dinâmicas, encenações e jogos bíblicos. Desafios e decisões. Ofereça desafios para que os jovens respondam à mensagem e tomem decisões em relação à sua fé e à sua participação na missão. Tenha uma equipe disponível para aconselhar e orar caso alguém queira buscar orientação ou compartilhar necessidades específicas. Depois do culto, momento de relacionamento.
Reserve um tempo para que as pessoas possam interagir e se conectar após o Maranata Adoração. Incentive o relacionamento entre os jovens da igreja. Feedback e avaliação. Converse com a equipe envolvida no Maranata Adoração para avaliar o que funcionou bem e o que pode ser melhorado. Ouça o feedback dos participantes para entender suas experiências e necessidades. Agradecimentos, agradeça a Deus a oportunidade de adorá-lo e agradeça também a todos os envolvidos na organização e execução do Maranata Adoração.